Massa, massa, legal. Gente, bom dia demais. Eu sou o Thiago Rosado, sou um homem negro de pele clara, estou vestido com uma camisa bege, bem clarinha, bem clarinha. Estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede, e na parede do lado esquerdo do meu ombro tem dois quadros, atrás de mim a cabeceira da minha cama é de madeira maciça, ao lado dela uma cômoda também, imitando madeira, de cor de madeira, e em cima dela uma espada de São Jorge e um abajur. E do lado uma porta que revela a cortina da minha sala e um pedacinho da janela entrando no sol. Tô feliz demais, vocês vieram. Eu sempre acho que eu sempre acho que não vai vir, as pessoas não vão vir para as coisas que eu faço. Eu tenho esse mal, assim, eu sempre fico muito ansioso. E que bom que vocês vieram, assim, para ver o filme, para poder falar sobre o filme. Estou muito ansioso, né, para ouvir vocês falarem. O nome da o nome que eu dei assim para essa proposição artística foi Reverberações Freirianas e Emancipações Possíveis através do encontro com as imagens. Então, a gente vai ter um encontro aqui com as imagens que eu e uma equipe, né, montamos, que a gente se preparou para, né, fazer durante algum tempo, e é muito sensacional poder ver assim, as pessoas ter um encontro com essas imagens. Então, como o Rancière fala, né, com o seu repertório, né, com sua vivência, poder dar ativamente o significado para essas imagens. Eu quero passar a palavra para o Henrique, que é aqui o mediador da sala. Henrique, você fica à vontade também, e se tiver que dar recado aí, tudo, etc., e se apresente também. E aí eu vou, em seguida, eu proponho fazer só uma introdução bem rápida do filme, assim, e a gente já assistiu. É um filme curto, de 15 minutos, é um curta-metragem, e inclusive a duração dele tem um motivo, mas eu falo logo mais. Bom dia, então, a todos, todas e todes. Meu nome é Henrique, eu sou um homem branco, cabelos pretos, compridos, sem barba hoje, de óculos escuro, olhos escuros também, óculos de grau. E, enfim, estou na sala da minha casa, tenho uma estante cheia de livros com artesanatos de vários lugares, e a pelúcia do Chaves, que virou comentário em várias outras salas, do Chaves, que é um personagem, né, de uma série televisiva, acho que da década de 70, mexicana, e que, enfim, nos brinda com um sentimento, com uma inocência infantil latino-americana bem bonita, assim. E é uma alegria estar aqui. Eu não conheço o filme do Rosado, então vai ser uma oportunidade. Eu não falei antes, Rosado, mas eu também já trabalhei muito no audiovisual. Eu tenho um filme também, depois eu posso deixar aqui o link para vocês. É um filme sobre o Haiti, já tem 10 anos que eu Que fiz, mais legal. 13, 12 anos. E, enfim, e queria só fazer um comunicado, porque houve um engano de impressão. Eu coloquei antes aqui, talvez algumas pessoas tenham visto ou não o recado, mas tem uma atividade que vai acontecer ao 12h30, que é presencial no Rio, e vai ser só presencial. Na programação saiu o que aconteceria nessa sala, mas esse evento, que eu acredito que é uma performance de dança, Natureza Viva é o nome, não vai ter transmissão, tá? Então, se alguém está com essa expectativa de ter, depois do filme, uma performance de dança, infelizmente, quem está à distância não verá, certo? Mas, enfim, acho que é isso, né? Legal. E eu também não vou dançar para vocês, não, porque seria um show de terror. Mas, Nem ó, eu, nem eu. bom, então agradecer aqui o Vitor, João Paulo, Lucelma Braga, Ana Martins, Andréa Sárica do Vale, a Nina, o iPhone da Ticiane, a Fátima Maria e a Rafaela. Depois a gente, né, abre o microfone, a ideia e aí vocês se apresentam, a gente troca uma ideia. A ideia aqui é trocar uma ideia sobre as imagens, né? Bom, é o seguinte, Reverberações Freirianas é o filme que a gente vai exibir aqui hoje e que, né, a gente vai, então, depois ter uma roda de conversa sobre ele. Esse filme foi feito ao longo de 15 meses, começou em março do ano passado, em 2020. Ele nasceu na proposição de pensar assim, os 100 anos de Paulo Freire,
e é uma realização e produção de um programa de extensão aqui da Faculdade de Educação da UFMG, que se chama Pensar Educação, Pensar o Brasil. É um projeto um programa de extensão que já tem 15 anos de existência e que luta pela educação pública de qualidade, pelo ensino, pela causa da educação, da docência, e tem vários aspectos, assim, um programa de comunicação. Então lá tem um programa de rádio, tem um jornal semanal, tem uma revista também eletrônica, trimestral, e tem o estúdio de produção audiovisual, que é o EPA, que é o qual eu faço parte, e a gente também faz produções audiovisuais, pensando sempre o cinema e a educação, assim, esse diálogo entre cinema e o audiovisual e educação. E a gente faz lá lives, podcasts, entrevistas e filmes. E aí o que eu apresento para vocês é esse filme, né, um documentário, que nasceu por causa dos 100 anos de Paulo Freire. A ideia era fazer esse filme e estrear ele no dia 19 de setembro do ano passado, que foi os 100 anos de Paulo Freire, que inclusive estava rolando, né, o curso aqui do Emancipa, né, que foi belíssimo, inclusive, mas não deu tempo, né? Não deu tempo pelas contingências do processo criativo, não deu tempo. É um processo que foi feito 98% online, porque ele, né, quando a gente começou a fazer, estava na fase bem dura, assim, da Omicron, né? Não sei se vocês lembram, ano passado, acho que foi ano passado o Omicron, foi esse ano, nem sei mais, assim, agora, tá vendo? Mas foi alguma coisa, assim, alguma desses picos aí. Esse ano era Delta no passado. Então foi a Delta, exatamente. Estava na Delta e tudo, e a gente não decidiu fazer um filme online. Isso quer dizer que a gente não ia pegar a câmera e ir para a rua e gravar um filme, né? E fazer um filme dessa forma. E aí o que a gente fez, então, como solução foi se utilizar de uma metodologia e também de um gênero cinematográfico que se chama cinema de arquivo. O cinema de arquivo ele se utiliza de imagens de arquivo pré-existentes, que não necessariamente nasceram como filme ou nasceram para ser filme, né? São imagens de arquivo que a gente vai produzindo, né? Arquivos audiovisuais ao longo da história, e que eles então estão aí, né? Estão aí pelo mundo. Então o cinema de arquivo faz isso, ele lança mão desses vídeos, desses filmes, dessas fotografias, e a gente então, através de uma montagem, de uma narrativa fílmica, faz dessas imagens um filme, né? Dá sentido para elas através do filme. Foi feito por uma equipe bem legal, assim, a maioria de estudantes e egressos também da UFMG, de diversas áreas do cinema, artes visuais, do teatro. Eu mesmo sou formado em teatro, em licenciatura em teatro, e hoje faço mestrado em educação, pesquisando cinema. E tinha muita gente legal lá, e o filme foi dirigido por mim, Thiago Rosado, e pela Letícia Pires, que é antropóloga, e hoje ela faz jornalismo aí na UFRJ, inclusive, e foi montado por nós dois também, pela Bárbara Maier e pela Estela Costa, que são aqui também de BH. É um filme que a montagem ela é muito importante, né, para o filme. Vocês vão ver esse tipo de filme. Documentário, em geral, a montagem é onde é o coração, assim, do filme, né? Você não tem muito controle de roteiro antes, assim, na maioria das vezes. E nesse, especificamente, a montagem é onde realmente a coisa acontece, assim. Depois eu vou falar um pouco do processo criativo do filme, depois que a gente vê o filme, mas eu acho que é esse o panorama, assim, que eu dou para vocês. É um filme de 15 minutos, que eu quero apresentar para vocês, espero que vocês gostem. O que eu estou propondo aqui, então, da gente fazer é o seguinte: eu acho que se eu compartilhar a tela aqui com vocês, vai ser muito ruim, vai perder qualidade, vai dar um delay. Eu acho que a gente sabe que essa experiência de compartilhar vídeo em salas como o Zoom, ela ainda não dá certo, eu acho. Então, a minha proposta é mandar o link para vocês e que vocês, então, acessem aí o link no computador de vocês através de outra tela, sabe? Tem uma coisa muito legal do cinema, que é essa comunidade de cinema, que é o ver juntos, né? Faz muita diferença ver juntos um filme, né? Assim, quando você vê um filme numa sala de aula, numa sala de aula também, mas na sala de cinema, você não só está vendo o filme, você está vendo o outro
também assistindo o filme, né? E às vezes o outro está na sua frente, você está vendo a nuca dele, e às vezes alguém está vendo a sua nuca. Então você vê o filme nessa condição de que também tem pessoas assistindo esse filme. E então tem pessoas assistindo esse filme de diversas formas, né? E isso causa em você causa na gente alguma coisa, né? Nesse assistir juntos. O Paulo Carrano, que é aí do Rio de Janeiro também, eu acho que ele é da Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano, ele fala uma coisa muito massa, assim, que assistir filme é uma experiência corpórea, né? Eu acho interessante isso, trazer a experiência do filme também como essa experiência do corpo, né? Porque é muito dado muito no teatro, que você está ali ao vivo, né? Vendo o ator, a atriz, ou as artes plásticas, performance, mas eu acho que o cinema é uma experiência do corpo também, na medida em que o seu corpo entra em contato com aquela experiência, né? Ela vive aquela experiência. Então, eu vou passar o link, quem puder mantenha aí a câmera aberta também, que eu gosto de ver as reações e tudo mais. Aí eu mando o link e a gente tenta dar o play juntos, assim, né? Eu falo aqui para vocês para a gente dar play. Aí, ó, vou mandar o link agora, vocês podem se organizar para já acessar em outra aba. E aí a gente, então, daqui 15 minutos volta, certo? Vou só esperar, ó, a Kailane está entrando aqui, vou só esperar ela entrar para a gente também poder incluir ela, assim, no rolê. Mas esse é o link aí, se preparem aí já na aba de vocês, é um filme que tem 15 minutos. Se vocês puderem, assim, seria muito legal se vocês pudessem se inscrever também nesse canal aí que tem um filme, que é o Pensar Educação, Pensar Brasil. Vocês vão ver que tem vários conteúdos aí e propostas bem, bem boas, assim, sobre educação, e seria uma força para a gente. Bom, Kailane Silveira, bem-vinda aqui, tá bom? À sala, a essa exibição que a gente vai fazer. Espero que você esteja me ouvindo. E o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu estou mandando no chat agora o link do filme que a gente vai assistir, Kailane. E a gente vai começar a assistir exatamente agora. A gente só estava esperando você entrar. Eu não vou projetar o filme aqui, eu peço que você vá lá, acesse o link e daqui 15 minutos a gente volta para assistir esse filme. Tudo bem, Kailane? Você me dá um oi aí no chat, se você entendeu as limitações? Tá, você falou que está caindo, beleza. Mas tudo bem, tomara que dê certo. Mas aí você acesse esse link aí e a gente vai assistir então a partir de agora. Tá bom, gente? Então peço que vocês deem um play aí. Bom filme para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? É isso mesmo, né? Tudo certo. Então, beleza. Então, bom filme pra gente aí. A partir de agora, tchau.
Acho que todo mundo deu para ver, né? Deu para ver todo mundo aí, né? Talvez quem chegou atrasado esteja vendo ainda, né? Só ver aqui uma coisa. Gente, só o seguinte, enquanto as pessoas acabam de ver, chegou a encomenda para mim aqui da campainha, eu vou, tipo assim, 2 minutos pegar lá e volto, tá? Aí é bom que dá tempo aí. Por favor, me perdoe, mas se eu perder essa encomenda, nossa senhora, rapidinho. Pronto, voltei. Meu Deus do céu. Nossa senhora, até corri. Bom, Tem calma, menino. minha Pessoal filha. pedindo mais uns minutinhos. Ah, ok. Ah.
Será que a gente começa? Vamos começar a conversar, que eu acho que aí a pessoa também pode ir assistindo aí, depois ela volta também, certo? Bom, então é isso, né? Esse filme, curta-metragem, 15 minutos, é um filme... Então é isso, né? Um filme que vocês viram no cinema de arquivo. Eu queria mais ouvir vocês, na verdade, como é que foi esse encontro aí com essas imagens, o que vocês sentiram, né, ao ver o filme. É um filme feito em 15 minutos, justamente para ele caber numa aula, certo? Então, de maneira que a professora pode pegar o filme, falar sobre ele um pouquinho, levar para a sala de exibição com os alunos, voltar para a sala e ainda conversar um pouco sobre ele. E claro, né, nada impede também de ter uma sequência didática depois. Então, é um filme que a gente quer que circule bastante assim, em sala de aula, né, que seja utilizado pelas professoras dessa forma, assim, né, de pensar o cinema também, a feitura do cinema com os alunos, não só o conteúdo, né? E eu acho que tem uma coisa rica nesse filme, eu, modéstia à parte, acho, que é um filme que ele não subestima o espectador, né? Ele não é um filme pedagógico, né? Que eu acho que é um problema quando o cinema vai para a escola e ele vai de forma pedagógica e de forma descritiva, né? De forma a afirmar um certo conteúdo, né? Como eu lembro de assistir Uma Verdade Inconveniente, né, aquele documentário famosíssimo, assim, para falar sobre globalização, e depois você... Né, então, assim, é uma coisa bem didática. Eu acho que esse filme, ele dá uma abertura nas imagens, uma pedagogia das imagens, para que, inevitavelmente, se você assistir esse filme, você tem que elaborar alguma coisa, ainda que você odeie o filme, né? Esse filme, uma professora da Unicamp mandou um e-mail para a gente falando que achou um terror o filme, que a gente não devia ter associado o Paulo Freire a essas imagens, e tem um nome, e tem um Bolsonaro também, que ela achou assim, uma coisa... E eu achei ótimo ela ter falado isso, porque para falar isso ela elaborou, porque as imagens estão assim assado, as imagens estão violentas e me causa isso. Então ela falou sobre o que ela sentia. Então eu acho que me faz sentido quando o cinema está nesse lugar para mim, no cinema faz provocar uma elaboração de mundos, né? Uma experiência estética. Ainda que você odeie o filme, ainda que você não goste dele, igual essa professora não gostou. E também quando você... E é menos sobre gostar e não gostar, na verdade, é menos sobre esse binarismo gostar e não gostar, é mais sobre o que fazer com isso, né? E o que provoca também. Foi um filme que foi feito todo online, a gente teve uma metodologia de semanalmente fazer reuniões online e só tivemos 4 encontros presenciais na última etapa do filme para montar o filme e aí nasceu essa obra que está lá no canal do YouTube. Mas eu quero mais ouvir vocês, se vocês tiverem comentários, perguntas para fazer também sobre o processo, sobre qualquer coisa, e a gente vai aqui estabelecendo as imagens aí com o microfone aberto. Eu vi que a Lucelma tem aqui, se inscreveu já, né? Então acho que se vocês se inscreverem aí, o Henrique pode olhar para a gente as inscrições aí no chat. Eu acho que, Thiago, eu queria propor que a gente levantasse as mãozinhas, que daí eu acho que perfeito. Facilita levantar as mãozinhas no Zoom, tá, Nina? Tem as mãozinhas no Zoom, nas reações, aí acho que fica fácil de... Tá. Se todos souberem... Vai estar a Lucelma e a Nina depois. Não está funcionando a mãozinha. Não, né? Então manda aí. Não tá? Para mim deu. Reactions lower hand. Mas beleza, mas manda no chat se não estiver funcionando, tá tudo certo. Ou então levanta assim, igual a Nina fez aí, na câmera mesmo, né? Isso. Mas vai lá. Eu não sei qual é a ordem. Lucelma, depois a Nina e depois a Fátima. Oi, Tiago. Eu quero te dizer que foi assim, uma gratíssima surpresa ter entrado nessa roda aqui de conversa. Eu entrei sem saber que a gente ia fazer um debate que eu considero muito importante. Queria te parabenizar a Letícia, e se tiver mais alguém aqui na sala que tenha participado dessa produção, eu penso que é muito importante. A minha intervenção, a minha tentativa de intervenção junto com a professora Fabiana, né, a gente participou no primeiro dia apresentando um trabalho, tem muito a ver com o que você coloca no vídeo, né? No documentário, no curta, que é justamente pensar a educação e pensar o Brasil.
né? A gente está propondo uma leitura de Paulo Freire a partir da formação social brasileira, para que a gente possa justamente colocar o Paulo Freire no seu terreno histórico, político, né? A gente está fazendo isso, tentando pensar o Paulo Freire a partir da contribuição de autores como Florestan Fernandes, como Caio Prado Júnior, como Celso Furtado, que pensaram o Brasil, né? Justamente para Paulo Freire ajudar a gente a pensar esse país, as raízes, né? As raízes estruturais, né, que alicerçam esse país do modo como ele é, né, as suas particularidades, a particularidade do capitalismo brasileiro. Porque uma figura como Paulo Freire, né, porque uma figura como Paulo Freire produziu no passado e segue produzindo no presente tanta algeriza de setores significativos. Porque alguém como Paulo Freire ganha o título de patrono da educação e esse título, né, ele é retirado, existe toda uma comoção social para retirá-lo. Quer dizer, eu acho que isso fala muito do que é o Brasil. E eu penso que o trabalho que tu apresenta, ele é um trabalho que ajuda a gente a pensar o Brasil. Eu gostei muito das imagens, da sequência de imagens, gostei muito do conteúdo. Enfim, vou trabalhar nas minhas salas de aula de História da Educação, com certeza. Parabéns. Foi uma gratíssima surpresa ter entrado aqui, ter podido entrar em contato com o material que você e a Letícia e a equipe mais expandida fizeram. Legal, Luciano, obrigado. Lá no link do YouTube, Luciano, na primeiro comentário, tem um link para você fazer o download em alta resolução do filme para exibir em sala de aula, se você quiser, tá? Fica à vontade lá. Enfim, não sei se eu comento agora ou ouço mais pessoas. Eu acho que eu vou ouvir mais, eu quero mais ouvir, depois eu comento. O que você acha, Henrique? Acho que fazemos esse primeiro bloco, tem 4 pessoas, daí depois tu fala, eu acho. Massa, vai lá. É a Nina agora. Oi. Então, eu gostei muito, eu achei muito impactante o trabalho com os estudantes, quando eles trocam, né, as escolas, porque eu tenho uma filha e aí eu sempre optei por colocar ela na escola pública para ela poder ter esse contato com todos os tipos de pessoas, né? Porque a gente vê, assim, tipo, a prima dela que estuda numa escola particular, só tem gente branca, loura. Aí eu falo assim, que Brasil é esse, né? De só crianças louras no meio do Brasil, né? E aí eu optei por botar ela na escola da prefeitura, porque ela ia ter contato com todas as crianças. E aí eu faço muito isso, né? A gente sai da escola, eu vou na favela com ela, a gente sobe o trenzinho da comunidade, vai visitar a venda da amiguinha dela. Então eu fiquei muito emocionada quando eu vi no filme a própria criança indo na outra escola falando que achava a escola dela muito megalômica e como era diferente. E uma tristeza também grande, assim, ver que o Brasil é dessa forma, né? Que a gente tem esse apartheid desde o começo da educação, né? Então a gente separa as crianças, minha filha se dá super bem, já morou em comunidade tradicional, ela estudava na escola pública da comunidade tradicional, depois a gente voltou para o Rio de Janeiro, ela estudou na escola pública, a professora dela era uma indígena, e aí fazia trabalhos assim muito mais ligados à natureza, e ela chegava em casa fazendo tintas naturais, e ela aprendeu a fazer pinturas indígenas na escola. E aí eu achava tudo isso fantástico, também tinha uma horta na escola pública, e eu via a garra daqueles professores, educadores, e, em contrapartida, a escola particular que fica tentando oferecer um ensino para o vestibular, desde pequenos, né? Eles estão ali focados em passar no vestibular. E aí eu fico me perguntando para que universidade que essas crianças vão, né? Já que eles estão sucateando a universidade pública. Então, assim, se a meta era entrar na universidade pública, a minha geração, por exemplo, a gente sempre estudou em escola particular para poder entrar na universidade pública. Aí agora eu não sei mais qual é o objetivo, né? Já que para que vai fazer vestibular se para entrar na universidade particular nem precisa tanto desse vestibular, né? E aí também essa confusão com o Enem, né? Que está logo aí. Então me fez pensar
e tudo isso, assim. E aí também essa luta dos estudantes, né? A menina já vendo essa violência policial desde cedo, né? Aí me fez lembrar também quando eu saio da comunidade com a minha filha, a gente vê o tráfico a céu aberto, né? Aqueles jovens armados e tal, e a polícia lá embaixo na rua, né? O tráfico dentro da comunidade acontece naturalmente, todo mundo com aquelas 1000 armas e tal, e essa naturalização, né, do armamento e a polícia ali conivente com tudo isso, né? Tipo, ali embaixo. E aí, de vez em quando, eles resolvem subir e acabam matando um monte de gente. E aí eu fico pensando, assim, na realidade dessas crianças, assim, né? E aí eu achei muito contrastante e fico pensando assim o que podemos fazer, né? E toda essa violência que policial também que os jovens já precisam passar desde pequenos, né? Tanto a violência do crime quanto a policial. Então, assim, eu fiquei nessa parte, assim, eu fiquei bem emocionada. Então é isso, acho que a minha fala é mais sobre isso. Depois eu posso falar mais um pouco também. Agora é a Fátima. Não estava achando o microfone, gente. Desculpa. Bom dia a todos. Olha, Tiago, que confusão você causou aqui, hein, na gente. Eu acho que é isso, é causar uma confusão, é desestabilizar, né? Quando a gente pensa que tá tudo bem, estamos lá na conferência, ok, já pensamos, repensamos, já conversamos, aí desestabiliza. Eu acho isso muito bom e muito me inquietou. Aí eu fiquei muito curiosa por saber, assim, como a questão da montagem, porque eu acho que são imagens muito delirantes. Não é um filme para a gente ver de uma vez só, né? Acho que vai ficar reverberando na nossa cabeça, vai lembrar de uma imagem, daqui a pouco vai lembrar de outra. E me pareceu essa coisa da colagem, né, e tal, que eu gosto demais, porque é uma narrativa que também se fragmenta, mas ao mesmo tempo tem uma narrativa completa ali dos 15 minutos, que a gente, será que eu entendi bem? Eu acho que a gente tem, será que eu entendi bem? A mensagem é para quem? Para confortar, para desconfortar? Eu acho que vai mostrando uma contradição, que nós somos assim contraditórios, em que a gente investe, em que facilita. A construção de uma ponte facilita tanta coisa, mas eu fiquei pensando ali, acho que era Rio, Niterói, e aí os relatos, né, dos meus parentes mesmo, não, mas morreu tanta gente, mas não sei o quê. Aí eu penso aqui, né, ver aquela imagem de Manaus, foi realmente uma coisa que eu falo, gente, já esqueceram, vão votar no governador. Me inquieta, o governador está na frente, entendeu? Bolsonarista, ainda bem que o senador, o coronel tal, não ganhou aqui, mas enfim, assim, entra questões políticas, sociais, históricas no meio daquilo tudo, aí a gente se, ai, que bom que aquele colégio encontrou um projeto, né, para andar de mãos dadas, e ao mesmo tempo a gente não sabe se isso é bom, se isso afunda mais, enfim, então me fez pensar em 2 filmes. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi Ilha das Flores, do Jorge Furtado, e aí também essa questão da velocidade, né, das imagens e tal. E um outro filme que eu não vou lembrar o nome, não sei se é um documentário, ele é muito longo sobre a TV, que pega vários recortes de programas de TV. Ai, gente, alguém deve saber, de repente o Thiago sabe. Ele é muito bom porque ele pega programas de TV o dia inteiro. Assim, porque a gente sabe que a TV é aquele objeto, né? Nem todo mundo está assistindo, mas liga e fica lá ligado o dia inteiro na TV, né? E aí a pessoa monta de uma forma que mostra as contradições. É um programa de estética, daqui a pouco é uma reportagem, né? Enfim, então eu achei muito legal, porque eu vi que é um conteúdo realmente pedagógico, né? Assim, para levar para a sala de aula, você afirmou, dá para ver o projeto, né? Então, a responsabilidade que o projeto tem de estar se questionando. Já vou apresentar amanhã também aqui no projeto de extensão com as bibliotecas comunitárias. Parabéns, viu? A você toda a equipe. Achei que passou muito rápido os créditos finais. A gente vai correndo para ler o nome das pessoas. Meu Deus. Obrigado, Fátima. Só para dizer que
Não vai ter lista de presença, tá? Alguém perguntou ali, as atividades culturais, a gente não tem feito lista. Eu inscrito, depois é o João, e a gente não falou de controlar tempo, né? Não sei se a gente precisa controlar tempo ou não, acho que é uma conversa, mas não sei. Não, primeiro parabenizar o Thiago, né? Eu acho que todo filme ele é uma produção que leva trabalho. A gente quem não faz não tem uma ideia de como é difícil, né? Como são difíceis. Eu imagino que fazer essa seleção e esse encontro dessas imagens não deve ter sido uma tarefa fácil, porque são várias imagens de vários lugares, isso requer um monte de negociação política, inclusive, né, que não é muito fácil, porque dependendo de onde tu está pegando a imagem, tu tem que pagar muito, coisa absurda por um segundo de imagem, ou o pessoal não quer distribuir de jeito nenhum a imagem. Então, acho que é um filme curto, mas, ao mesmo tempo, imagino que deve ter sido de muito tempo de produção, assim, né? E de edição. Eu acho que, em primeiro lugar, é um filme artístico, né? Eu acho que essa é a definição, assim, mais do que qualquer coisa, é um filme artístico sobre o Brasil, sobre esse momento, sobre ditadura, final de ditadura, ou melhor, milagre econômico, né? Milagre brasileiro, entre muitas aspas, e o atual momento. Eu acho que é um filme de arte, assim, em primeiro lugar. Eu confesso que, quando eu li o nome do filme Reverberações Freirianas, eu achei que eu ia ver 15 minutos do Freire falando. E eu me surpreendi que não... Assim, essa é a pelúcia natural. Essa canta, ela fala e ela é a Natasha. Ela adora aparecer numa reunião. Até ela estava comedida nesses dias de conferência. Agora ela quer morder meu celular. Enfim. E onde é que eu estava? Me perdi aqui. Que é filme de arte. É um filme de arte, assim, e eu acho que é isso. Eu esperava ouvir Freire, e eu acho que é uma proposta forte, assim, talvez acomode quem quer ver só Freire e daqui a pouco ver um monte de coisa, né? Encontra o Bolsonaro ali. Mas eu acho que é parte da incompletude do ser humano, e eu acho que, enfim, das dificuldades que a gente tem e das contradições que tem, né? Eu acho que, para fazer algumas críticas, assim, porque, claro, que é muito fácil criticar depois de feito, né? Mas eu acho que faltou, assim, dado, sabe? De botar de onde é a imagem, sabe? Eu acho que, por mais que esteja ali no... Ou então os créditos, como falou a Fátima, passar mais devagar os créditos finais, porque quem não sabe, quem não conhece de onde é, por exemplo, a Ponte La Rio-Niterói, quem nunca passou por ali não faz essa associação direta, sabe? E eu acho que tem uma legenda que primeiro sabe, isso aqui Ponte Rio-Niterói, tal data, eu acho que e nas várias imagens, né? Por exemplo, o enterro final, eu descobri depois que era da Marielle. Eu fiquei pensando se era a ocupação da Assembleia dos Professores, eles enterrando a educação, porque eu não identifiquei de onde é que era aquela imagem. Então, acho que essas coisas, assim, claro, não tem como voltar atrás e fazer isso de novo, é só para a gente, né, para o Thiago, principalmente, pensar nos futuros, assim, eu acho que tem isso. E se fosse eu, né, a gente sempre falar, vai ser mais fácil, de novo. Mas se fosse eu fazendo, eu teria posto o Freire no final também. Só ele repetindo a incompletude do ser humano. Só essa frase, até podia ser em off, sabe, nos créditos, assim, eu acho que isso seria interessante. E eu colocaria, não sei se logo em seguida, mas tu mostra, se eu conseguir identificar direito, tem a imagem daquela obra horrorosa, agora me enchi de pelo aqui, da Natasha. Tem aquela obra horrorosa que era aquele minhocão lá que fizeram no Rio de Janeiro, na área portuária. Então, mostra eles construindo aquela ponte horrorosa que ficou
durante anos ali no Rio de Janeiro, que é a continuidade na cidade da ponte do Rio-Niterói. Só que nas Olimpíadas eles implodiram aquilo. Então tu tem ali dois Brasis, né? Ou seja, o Brasil do milagre econômico que constrói ponte e azar da arquitetura, azar da cidade, azar de tudo, porque tem que construir obras faraônicas, e por outro lado tem a destruição para vender uma cidade mais bonita, mais palatável para o turista que vem na Copa do Mundo. Então acho que esses dois enfrentamentos eu acho que seria interessante, mas como um recurso, assim. Enfim, chega de falar que eu já estou falando muita coisa, mas acho que independente dessas coisas pontuais, assim, eu acho que é um filme realmente muito artístico e muito para se pensar, assim. Se a ideia era fazer a gente pensar, acho que tem muita coisa para pensar. E por último, já encerro aqui, me chamou a atenção aquele comercial que acho que é da construção de escolas, que acho que era da ditadura, né? Me chamou a atenção duas coisas, que no final termina com uma estrela, né? E depois o IPT vai usar a estrela, né? E me chamou a atenção que na sala também não tinha nenhum negro, né? Então era uma sala de aula, quer dizer, construir escola, mas a escola não tem negros, né? Quer dizer, qual escola, qual Brasil estava construindo? Enfim, chega, senão roubo o tempo de todo mundo. Tá o João inscrito. E depois Oi. o Vitor. Valeu. Desse comentário do vídeo da ditadura que você falou, aí é outra questão, que a estrela fica bem ali no Planalto Central e o brilho dela pega o sudeste e pega aqui essa parte, mas o norte do país está escuro. Então, aquela ideia de vazio também, que se tinha na ditadura, que o norte era vazio, os vazios que precisam ser conquistados e blá, 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 que a gente sabe da história. Mas eu senti também, eu fiquei, gente, eu tô vendo demais? Será que eu tô vendo demais? Mas uma coisa que, eu nem ia falar nada, viu, Thiago? Eu tava ali quietinho, aí eu mudei de cômodo para não atrapalhar minha esposa. Eu falei, não, vou comentar, porque foi assim, um negócio, né? Assim, primeiro começou com o Freire falando, e eu acho muito engraçado que, assim, o Freire me dá uma paz quando ele tá falando, porque ele tem uma vozinha calma, um sotaquezinho gostoso, aí você fica assim, nossa, que gostosinho ouvir o Freire falar. Eu sempre fica assim, uma situação de paz quando ele tá falando. Aí, de repente, veio o vídeo, aí eu fiquei assim, carai, né? Aí começa, e eu achei muito engraçado que o começo, pelo menos a minha leitura, tá? Eu senti ele irônico, eu senti um começo irônico. Eu fiquei assim, não, por que que tá começando assim? Aí eu comecei a ver, eu falei, não, é ironia isso. Porque quando começa com as crianças ricas e as pobres lá conversando, fica assim. Aí você começa a analisar qual é a rede de TV que fez aquela reportagem. Aí você fica assim, ah, tá. E tudo eu comecei a ver num tom de ironia ali. Porque quando eu olho para aquela reportagem que vocês escolheram para abrir, eu fiquei assim, eu fiquei muito relacionando quando a gente vai muito para, só me apresentando, né? Não tem, todo mundo me conhece, eu faço pesquisa e ensino de ciências, né? Faço doutorado aqui no FABC. Só para essa apresentação para explicar uma coisa. Quando a gente vai às vezes para os congressos, basta o professor fazer isso na prática dele. Isso eu estou falando de congresso, de pesquisas, muitas vezes em universidade pública, tá? Faz o professor, basta o professor querendo inserir essa atividade de 11 aulas sobre movimento de placas tectônicas, que está tranquilo. Aí os alunos vão saber o que são placas tectônicas num plano de aula de 11 aulas. Vamos falar sobre as diferenças históricas de Darwin Lamarck e o seu processo. Aí me faz um plano de aula de 14 aulas. Tranquilo. Explicar a diferença entre Darwin e Lamarck em 14 aulas. Trivial. Qualquer professor consegue fazer isso. Entendeu? E aí, eu gostei também do tempo que você colocou no vídeo. 15 minutos. Então, tem muita informação que se perde. Ali vai depender de muita leitura, debate posterior e tudo mais. Mas eu gostei desses 15 minutos. Que é os 15 minutos de gatilho, tá? Põe a cabeça para pensar e continua. E eu gostei muito do que você coloca,
e que eu espero que essas gravações ninguém assista depois, em alguns contextos, do que eu vou falar agora, mas eu trabalho para sistemas de ensino, porque os boletos chegam. Então, a gente faz doutorado, a gente também precisa trabalhar para os conglomerados de educação, porque os boletos chegam. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê também o quanto que a educação vem sendo pensado por pessoas que são as crianças da escola rica. Quem está pensando na educação do Brasil são as crianças da escola rica. E aí, quando as crianças falam, eu vou ensinar inglês para ela, isso é de uma caridade, isso é de uma culpa cristã, que me dá um negócio. Eu falei, ai, que fofinha, menininha branca, noivinha da festa junina, vai ajudar a pretinha, olha que fofo. Entendeu? Então, assim, a gente vê muito isso acontecer, já estou me estendendo muito, em vários aspectos. Por quê? A pesquisa em educação é feita por, a maioria das vezes, por uma elite privilegiada que teve acesso à pós-graduação. Então, por mais bem intencionado que as pessoas sejam, e eu falo isso com o maior coração aberto agora, sendo bem honesto, as leituras de realidade partem disso. Então, você vai nesses espaços, você vê debates de tipo, a escola pública é precarizada mesmo, né? Ai, tadinhos deles. E não sei o que tem, e não sei o que lá. E aí, quando vem a menina de uma escola pública relatando o protesto que eles fizeram, da voz dela, eu também gostei muito daquele recorte da menina falando, de tipo, tem muita vida inteligente na escola pública, gente, tem muita luta na escola pública, e a gente ficar vendo a escola pública apenas pelo assistencialismo é complexo, né? Mas ao passo que eu fiquei pensando em utilizar esse vídeo em várias formações, porque ele começa na ironia, pelo menos na minha leitura, começa na ironia e depois vem um tapa na cara para falar, gente, pensar a educação transformadora não é você fazer um materialzinho lindo, maravilhoso para ser aplicado na escola. Você precisa se colocar em movimento, precisa se colocar no processo de transformação. E eu gostei muito desse negócio que o vídeo faz, tá? Mas para fechar, e eu acho que eu vou usar esse vídeo amanhã, pá, que sorte que eu entrei nessa sala, eu só colocaria uma classificação indicativa no vídeo. Eu acho que isso faltou. Porque se a ideia para professores usarem, vamos supor que eu acho que já tem ali violência, tem a parte lá dos professores, dos policiais batendo. Isso eu acho que seria só pertinente avisar que é melhor que crianças de 14 anos assistissem. Porque eu acredito que, tipo assim, vamos supor que um professor está meio desavisado, sei lá, dá play lá, não sei o quê, tá. E aí justamente porque a gente também vai ter aquela visão do inominável e tudo mais, que eu acho que ali já torna o vídeo mais 18. Mas só de ter lá a cara daquele homem. Mas eu acho que eu acho que um sentido dessa classificação indicativa, e eu achei muito engraçado que eu estava, só para finalizar, que eu estava trabalhando aqui enquanto estava fazendo, então você está me atrasando do meu trabalho, Thiago, espero que você esteja feliz com isso. E eu estava fazendo aqui, encurtando uns vídeos do YouTube para colocar no material, e que propaganda que aparece? Do Bolsonaro. Então, assim, o quanto que o investimento em propaganda que está sendo feito depois do estrago que o Inominável fez, e como o uso da mídia é importante. Então, como a gente produzir materiais com mídia que coloque a gente para pensar, para a gente não simplesmente pegar isso de um jeito muito, né, sem pensar, é importante, né? Eu achei muito a semiótica de tudo que estava acontecendo no momento muito mágico, assim. Então, obrigado. O Vitor, agora. Vamos lá. Tiago, obrigado, né, e parabéns mais uma vez aí pela oportunidade de refletir e dialogar com vocês nesse exercício de fazer pensar, né? O próprio início do vídeo, quando Paulo Freire nos convida
há uma reflexão sobre ética, né? A eticização do mundo e todo o resultado que vem depois das imagens, né? Das cenas que nos instigam, que nos convidam aí a mil emoções, alguns, né, como o próprio João colocou, de inquietação e de falar de ingenuidade, né, do posicionamento de um e de outro, e até mesmo do recorte histórico que se faz a partir do capitalismo, da modernização, do neoliberalismo hoje presente e avançando com o agronegócio, com as cenas que vão aparecendo, né, de promessa de desenvolvimento, promessa de um Brasil potente e que a educação vai resolver isso, com um discurso que, na prática, a gente vê que a ética realmente ela está fora desse contexto. É um processo que avança, avassalador, que nos esmaga e antiético, desses que estão na articulação do próprio país, né? Então, traz elementos para a gente pensar a nossa postura, como o próprio Freire começa, de inacabados e que ainda não temos essa ética nas nossas relações sociais e acaba que promovendo essa realidade que a gente vê hoje e dialogo aí com o João, que eu estou cansado dos vídeos aí do YouTube que a gente vê, principalmente nessa semana, eu acho que começou segunda-feira, o massivo ataque da cara do Bolsonaro em todas as propagandas midiáticas que a gente abre no YouTube. Eu não sei como isso está e que recurso ele está utilizando para poder pagar toda essa influência, mas está cansativa, né, de ver, e que é uma forma, até nas mídias, que as chaves aí das propagandas dizendo que ele já superou o Lula nas pesquisas e tudo. Então, isso é uma forma de alienar, e que é preocupante até, né? Que acaba dialogando com essas cenas que o vídeo traz para a gente pensar, que é antiético, né? Porque é mentira tudo isso que está sendo apresentado para alcançar o seu objetivo, que é avassalador, que a gente vê aí tanto das covas que a pandemia promoveu, né, no número de mortos aqui no Brasil. Isso faz a gente pensar, ficar inquieto e refletir sobre. Obrigado, obrigado. Isso é Paulo Freire, né? Isso é Paulo Freire. Tiago, agora é contigo aí. Tem muita coisa, né? Eu acho que é legal o Vitor falar que é isso é Paulo Freire, porque eu acho que talvez essa comunidade de cinema, que tem alguns autores que falam, talvez seja muito parecido com os círculos de conversa, círculos de cultura do Paulo Freire, né, na qual a gente atravessa, e tivemos alguns, né, as conversas abertas aqui. Inclusive, inicialmente, eu propus para ser uma conversa aberta, o filme, que eu não tinha entendido direito. Mas, eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui, assim, que eu achei... Primeiro, eu agradeço demais o comentário de vocês, sem nenhuma demagogia, assim, é muito, muito foda mesmo, muito gratificante ver vocês falarem sobre o filme, porque me traz, assim, outros pensamentos, outros lugares, para as próximas criações, para essa mesmo, enfim, para eu aprender também, né? A Lucielma fala uma coisa, né, de que o filme ajuda a pensar o Brasil, assim, né? Esse filme tem imagens desde de 1950, assim, né? Vai ter uma imagem de 1950 lá, aí vai ter várias de 60 e 70, depois 90, várias, depois 2000 até ano passado, assim. E eu acho que essas imagens, Lucielma, fazem a gente pensar o Brasil, com certeza, né? Por algum viés. E tem um lugar ali que eu acho que é assim, tem muitas imagens ali que a gente não superou ainda, sabe? Que são imagens que parecem que de 80 anos, mas que estão postas aí, que estão na nossa realidade hoje em dia. Então, são imagens que
você tenta ir contra ou tenta superar elas, assim, né, contra o retrocesso, e você vê que são coisas do nosso tempo ainda. Então, esse salto histórico, ele é nada, é coisa de dias, parece, né? Mas eu acho que ajuda mesmo a pensar, dar alguma textura, né? Dar alguma textura, né? O passado se reitera no presente, perfeitamente, assim. Esse passado, na verdade, que se tivessem imagens, né? Filmes lá em 1500, 1600, etc., acho que as imagens não seriam diferentes, não. Seriam de outra linguagem, talvez, mas não seriam diferentes, porque eu acho que é esse Brasil colonial ainda, infelizmente. A Nina chama a atenção dessa propaganda da Band, né, da visita dos meninos lá para a escola pública, né? Quando a gente encontrou aquela imagem e o processo de busca das imagens foi assim, a gente fez o processo, leu Paulo Freire, conversou com especialistas, pesquisadores, etc. e tal, e tinha uma grande material assim, de pesquisa mesmo para fazer, e teve um filme que nos orientou também. Eu acho que o filme que você falou, alguém falou sobre o filme, eu acho que é o Um Dia na Vida, que é do Eduardo Coutinho. Isso, desculpa, é esse, Thiago, Isso. fui eu, Um Dia na Isso, Vida. Um Dia na Vida, Eduardo Coutinho. Maravilhoso também, né? Maravilhoso, maravilhoso. Esse foi um filme referência para a gente, Nina, Fátima, então fico muito feliz que você tenha lembrado dele, assim, porque de fato é um filme que nos referenciou. Outro filme que foi referência para a gente foi o Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é um filme super legal, que faz assim, né, um panorama do século XX, né, ou tenta fazer um panorama do século XX, né? E nesse filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, do Marcelo Mazagão, ou Massagão, eu nunca sei pronunciar, é um filme que tem alguns verbetes assim durante o filme. Tem alguns verbetes, assim, aparecem algumas imagens, alguns textos assim, algumas para orientar, né, o espectador. Então, a gente utilizou dessa metodologia de verbetes para fazer um verbetes do nosso processo e através, né? E aí nesses verbetes tinha frases do Freire, frases nossas, tinha descrição de algumas coisas, tudo que a gente pesquisou e então através desses verbetes a gente foi procurar essas imagens, né? O que provocava, ou seja, essa tradução, né? Essa tradução cultural, vamos dizer assim, de um verbete, como eu acho que é o Baba que fala da tradução cultural, né? Dos verbetes para as imagens, assim, né? Pegar essas duas linguagens diferentes. E então a gente chega nessas imagens. E quando a gente chegou nessa imagem dessa reportagem, cara, a gente ficou assim, juro para você, meia hora repetindo, e vendo de novo, e falando, cara, o que é isso que está acontecendo? Que delírio que é esse? E aí eu adorei, alguém falou de imagens delirantes, né? Você, Fátima, que falou, né? São imagens delirantes, assim. Eu acho sensacional essa ideia. Então a gente delirou com essa reportagem. Primeiro porque eu acho que ela é assim, chega a ser nonsense para mim, de tão absurdo que é, assim. Chega a ser uma coisa assim, um delírio mesmo, assim, né? Quando aquelas crianças, assim, se você pegar aquela imagem, vocês assistirem de novo, aquela imagem deixa tanta coisa para a gente. Primeiro que assim, os alunos da escola pública, eles estão todos uniformizados, né? Todos bem assim, com uniformes, assim, seu habitat ali. E os alunos da escola pública estão com roupas quaisquer, assim, roupas de outros territórios. Então, bem mais despojados, assim. Então, nessa coisa neoliberal meritocrática, né? Eles estão ali, assim, juntos, iguais. A professora fala que eles são iguais, uma coisa absurdo, né? E na sala de aula, por exemplo, atrás, assim, na parede, os trabalhos de escola são trabalhos que têm colagens. Eu acho interessante que alguém falou que o filme é uma colagem, e é uma colagem. Depois eu vou mostrar a capa para vocês também, que a gente pensou numa certa colagem. Atrás, na parede, você vai ter colagem dos alunos. Isso é absurdo. Que tem, assim, metade de rostos brancos e metades negros, assim, e que eles ficam colados, assim, sabe? É uma coisa de louco, assim. Então, um pouco isso na escola pública. Quando aquela coordenadora da escola privada faz a fala dela, toda blasezona, né? Bem assim mesmo. Atrás dela, assim, à direita, você tem 2 globos terrestres, sabe? Assim, e tem um muito grande e um muito pequeno. E do lado do pequeno tem um cartaz escrito Help, tá ligado? É maravilhoso, assim. Isso a gente foi descobrindo ao longo
dessas coisas. Claro que não é isso, a semiótica ela vem, atravessa a gente olha, o espaço fala, a arquitetura fala sobre nós, sobre os pensamentos, sobre o inconsciente, inclusive, né? E para mim, o ápice da violência naquele vídeo é você pegar as duas Marias, né? Que é sensacional, porque Maria é um nome tão brasileiro, né? Maria é um nome tão nosso, assim, eu acho brasileiro pra caramba. Minha avó chama Maria e tudo mais, e você pega duas Marias, né? Então assim, você propõe a igualdade ali no nome, e a reportagem tem isso, e coloca um do lado da outra, mas você vê a Maria branca, né? Toda assim no espaço dela, e ela tá na escola pública, mas ela tá super assim, à vontade, super tal, e a Maria, a menina negra, ela tá assim, acuada, né? Os ombros aqui acolhidos, né? E não é à toa, né? O corpo fala, né? A gente teve já alguns grupos de trabalho aqui que fala sobre isso, esse corpo, né? Esse corpo que está presente e tal. E aí ela fala, né? A gente aprender a ensinar inglês para essas crianças, né? Tipo assim, bem paulistona, né? Bem, porra, me ensina inglês para essas crianças, muito legal, né? E assim, totalmente assistencialista, né? Uma coisa absurda, assim. Então, para mim, esse vídeo ele tem 2,5 minutos, ele é longo. A gente pensou se a gente cortava ele, se não cortava, mas a gente deixou na íntegra para poder, enfim, deixar mesmo esse delírio assim na coisa, né? A Fátima fala dos créditos rápidos e o Henrique também fala, né? Eu acho que tem uma coisa assim, na versão em que os créditos iam de forma lenta, de forma bem passando assim, de forma que dá uma leitura mesmo para eles. Dava assim, 23, 25 minutos, sabe? Assim, quase que os créditos eles estavam maiores que o próprio filme. E a gente achou isso uma questão, assim, porque embora a pessoa possa só ver o filme e pular os créditos, mas quando ela vê a duração lá do arquivo, 25 minutos, ela pode ter a gente sentiu que podia ter uma coisa assim, nossa, isso não vai caber na sala de aula, nossa, é muito tempo para aprender os meninos. A gente achou que estrategicamente poderia ser, né? Porque é isso, quando a gente vê um vídeo assim que é 2 minutos, a gente aperta o play e tem uma experiência, né? Quando a gente vê que é 7 minutos, a gente pensa bem se a gente vai ver ele, né? Então a gente pensou muito nisso. Entendendo também que a pessoa tem autonomia de dar play, né? E investigar, então, os créditos, né? Investigar, assim, o que são aquelas imagens. Porque ainda que passe lentamente, aqueles créditos das imagens, você precisa pensar, beleza, isso aqui vem em Rio Niterói, isso aqui é aqui, anos tal, né? E eu fiz questão de deixar bem assim mastigado, até pensando em a historiografia, né? Pensando na história, porque a gente teve um puta trabalho de pensar de buscar essas imagens. Então a gente queria deixar assim, olha, um presente, né? Aberto assim para quem quiser pesquisar o filme, que pegasse o filme. Enfim, eu acho que aí o Henrique fala da negociação política pelas imagens, os direitos das imagens, né? É engraçado porque quando a gente colocou esse vídeo no YouTube, no nosso canal do Pensar, e a gente colocou uma primeira vez, e a Bandeirantes deu strike no vídeo, né? A TV Bandeirante foi lá e falou assim, ó, no YouTube tem essas coisas, não sei se vocês são habituados, mas tem assim, olha, deu strike, falou assim, olha, essa parte aqui não vai exibir no YouTube. E então a parte ficava preta, ficava bloqueado o vídeo. E o nosso vídeo nosso canal nem é monetizado, assim, nem a gente pensa isso. E aí eu fui e reivindiquei, né, através da ferramenta do YouTube, e reivindiquei falando que era um vídeo para educação, que era sem fins lucrativos, etc. e tal. Tem uma brecha assim, né, do fairways, do uso livre, né, mas só que é 30 segundos, esse tem mais de 2,5. Mas o ponto é que a gente reivindicou e aí depois a gente subiu de novo e não tinha mais strike. Então, acho que de alguma maneira eles aceitaram. Mas o ponto, para mim, é um absurdo, assim, a TV Bandeirantes, ela usa dinheiro de público, entendeu? Ela usa dinheiro público para fazer as imagens dela. Então, essa imagem é nossa. Ela está reivindicando algo que é nosso, assim. E aí, Henrique, a gente pensou essas imagens, assim... Tem uma coisa que um pesquisador chamado Isaac Pipano fala, uma expressão, um conceito, que ele fala das imagens que estão aí, que é justamente essas imagens públicas e do imaginário e que elas circulam muito facilmente, que estão aí, que a gente pega facilmente. E a gente queria isso, a gente queria as imagens, a gente não queria mexer com imagens privadas, com imagens que fossem flagrantes de alguma coisa. Não, a gente queria essas imagens que são mastigadas no almoço, entendeu? Que são assim, que no almoço da TV brasileira,
você vai ter essas imagens, assim, ó, violência. E aí, João, alguém falou da faixa etária. É uma questão para a gente também. A gente fica pensando, pô, a gente coloca aí 18 anos, coloca 16 anos, ao mesmo tempo, são imagens, cara, que assim, depois da TV Globinho, essas imagens passavam também. Depois sabe assim, depois da Malhação, tem um jornal ali de 6 horas, esse jornalismo populista, né, do Datena. Então é uma questão, eu acho que a professora vai ter autonomia para dizer, inclusive na especificidade da sua escola, se aquele filme funciona ou não. Eu desconfio também que seria pesado passar para alunos de ensino fundamental e que ensino médio talvez funcionaria para caramba, porque os alunos de ensino médio estão assim, vamos acabar com o mundo, vamos, né, sangue no olho. Mas eu sempre coloco uma questão mesmo para pensar, inclusive, na divulgação desse filme, para ver se, de repente, a gente coloca uma faixa etária, assim. É algo que ainda está aberto, assim. Mas é isso, então, pensando nos direitos das imagens, a gente tacou foda-se, assim, falou, velho, foda-se, a gente não vai pedir direitos de imagem para ninguém, nem direito da música, porque a gente entende que essas paradas são públicas e devem ser públicas. E a gente corre o risco de, a qualquer momento, esse vídeo cair. Corre o risco. Por isso que eu fiz questão de deixar ele público num drive, para que as pessoas pudessem baixar ele, circular ele de outras formas. Então, mas é uma questão, né? Eu adorei as críticas suas, Henrique, sobre... Primeiro que o meu ego de artista adorou que você falou que é um filme artístico. Achei, sim, eu vou tomar um vinho hoje pensando nessa fala sua e falando assim, eu fiz um filme artístico, entendeu? Achei isso maravilhoso. Já me ganhou meu final de semana aqui, achei ótimo isso. Mas eu achei ótima a sua crítica, assim, né? Primeiro, dessa origem da imagem. É interessante que você é da história, né? Então, isso é uma coisa cara para você, né? Uma coisa cara, ver explicitamente a origem das coisas, né? Porque a origem das coisas diz sobre elas, né? A origem das imagens vai dizer sobre elas, sobre se ela é uma imagem... ou seja, quem produz essas imagens é muito importante para fazer as leituras. E aí o Sandro, eu vou mandar daqui a pouco o link para você do Drive. E aí é interessante, Henrique, porque a gente achou que tem algumas imagens que passam tão rápidas que se a gente colocasse ali, esteticamente não funcionaria, porque passaria muito rápido, seria um desvio de atenção. Então a gente escolheu deixar no fim, pensando nesse espectador curioso, que ele pudesse então pensar e investigar essas imagens. Outro ponto tem uma imagem de uma ponte ali, que é a ponte Rio-Niterói, mas não precisa ser a Rio-Niterói para dizer sobre esse progresso, entendeu? Porque todos os estados têm as suas pontes também, que são construídas de forma violenta, né? Então assim, é sobre a imagem do imaginário social que é brasileiro, né? Então, se a gente pensa essa ponte, mas também é uma ponte que é um trabalhador negro que trabalha lá. E aí é foda que alguém falou, não tem alunos negros nessa escola, mas tem alunos negros construindo essa escola. Tem pessoas negras construindo essa escola. E que eu desconfio, inclusive, pensando historicamente, são pessoas analfabetas, não escolarizadas, muitas das vezes, porque essa foi muito tempo, e ainda mas a realidade, né, dos nossos avós e dos nossos pais até. Então, tem uma imagem que eu gosto muito do filme, que tem uma imagem assim, tem lá a ponte e tal, né, aquela coisa toda ali, né, aquela coisa da hidrelétrica lá, Itaipu também. Ele tem imagem de um homem negro, assim, lindo, assim, ele olhando para cima, assim, né? E ele olha para cima, assim, durante 3 segundos. Ele olha para cima, assim, e o olhar dele é alguma coisa, assim, que às vezes você pega um olhar de que alguém está sonhando para o alto, mas também é alguém que está sofrido, que tem que olhar para aquela coisa que tem que fazer, e ele constrói aquilo que é fálico, né? E que é alto, mas ao mesmo tempo ele usufrui pouco daquilo. Então tem alguma coisa, assim. E imediatamente depois tem um homem branco dando ordem também, assim, meio que num lugar de poder. Enfim, mas então tem questões aí, mas eu adorei a sua crítica. E aí você fala uma coisa sensacional, Henrique, que é sobre colocar Freire no fim de novo, né? E a verdade é que tinha uma versão em que esse vídeo do Freire estava no fim. A gente falou, cara, isso aqui pode encerrar o filme de uma forma maravilhosa, assim. Mas a gente achou que, assim, opa, vamos deslocar ele para frente, porque quando ele fala e aí eu acho que o Vitor cita um pouco isso, quando ele fala de eticização, quando ele fala de acabamento, eu acho que tudo que vem depois é uma cascata, assim, disso, assim, uma cascata do que ele fala. E aí a gente achou aquela imagem da professora lá, Amanda Gurgel,
que ela fala, e eu sou eu, a Redentora, a gente achou ela espetacular, sabe? No sentido de espetacularização mesmo, de teatral, a gente achou ela assim de um término ótimo, a gente achou assim, uou, termina bem, assim, e aí foi uma escolha. Mas eu também gosto das suas sugestões. Enfim, e o João fala, pô, João, você fala coisas maravilhosas aqui, a semiótica da estrela, pô, eu acho foda, eu não tinha pensado nisso, juro para você que eu não tinha pensado nisso, sobre a coisa da estrela do PT e a estrela no centro ali. Eu para te falar a verdade, eu acho lindo aquela arte, acho lindíssimo, acho que a gente não fez artes da República depois de propaganda tão lindas como aquela que eu descobri, que é uma coisa que vai, assim, mas de fato tem essas questões aí, e que é do tempo da ditadura ali, né? Aquilo é do tempo da ditadura. Acho ótimo que você falou que é irônico, né? E eu acho que é um filme cínico, é um filme irônico mesmo. Eu acho que é um filme um filme que a gente chega com 2 pés na porta, assim, entendeu? Porque como aquela menina lá diz, né? Assim, que tava, eu acho que aquela menina, a aluna, né, negra, que tava, porra, imagina a imagem que ela cria, nossa, né? Que ela lutando contra a cadeira com um policial, assim. Acho que é isso, assim, sabe? Chegar com 2 pés na porta, assim. E é cínico, é irônico, é um pouco as armas que eles usam e a gente tenta usar também. E eu acho que tem um baque com esse filme, que é o seguinte, Paulo Freire, eu já falei isso em alguma roda de conversa também aqui nessa conferência, Paulo Freire, ele é esse cara amor, né? E o João falou que essa voz dele, maravilhosa, e eu acho que e é amor, e tem essa coisa da boniteza, do esperançar, etc e tal, mas tem o Paulo Freire indignado, né? Tem o Paulo Freire puto pra caralho, e assim, olha, vocês têm que, né? Porra, vocês brincam de matar índio, porra, o que é isso, né? E escreve cartas e fica indignado, e a indignação, né, cria ódio mesmo, e que vai criar depois esperança para você agir nesse esperançar. Eu acho que esse filme tem muito de você olhar e abalar, assim, né? Alguém falou assim, olha, você causa uma confusão em nós. É exatamente isso, entendeu? Uma confusão, assim, ó, lida com isso aí, né? O João Paulo falou que, mas eu indignado a ver de pessoas cresce, a dele não. De verdade, João. Bom, é isso, assim, eu acho que... E tem uma coisa, assim, né? A escola pública, e aí aquela menina fala, vamos ensinar inglês para essas crianças, elas podem. Tem uma coisa, uma fetichização do pobre, né, do negro, absurda, assim, de falar assim, esse sujeito aí, né, vamos pesquisar ele, vamos ajudá-lo, vamos ver, né, vamos colocar ele em um programa para se humilhar e ganhar 50 mil no Luciano Huck, vamos fazer qualquer coisa com essa pessoa, vamos manipular, né, esse corpo negro. E aí você vê a complexidade que é a escola pública, a complexidade que é o pensamento periférico, a complexidade que é o saber de um povo negro, de uma criança, né, extremamente complexa, né? E eu acho que não sei se foi a Fátima, a Nina que disse, né, que fez questão de deixar sua filha na escola pública, porque não tem jeito, a escola pública é muito mais rica, assim, é absurdamente mais rico. A elite pode tentar o que ela quiser, mas pode colocar aula de natação, pode colocar aula de judô, pode colocar o que for, mas a complexidade de se viver, né, nesse ambiente, né, da escola pública é maravilhoso, assim, não romantizando, né, não romantizando a pobreza e a escola pública, mas dizer que tem força, apesar de tudo, ainda é rico, né? Apesar de tudo, apesar da escola, da estrutura panóptica dela, né, do Foucault, apesar da violência sexual, violência simbólica, ainda é rico, né? Então, acho que é isso, assim, eu acho que vocês me trazem provocações, vocês veem que eu estou aqui enérgico, eu gosto pra caramba, eu estou falando muito, e eu acho que o Vitor fala muito bem, assim, e ontem eu estava falando com um amigo, não existe ética nesse avanço neonazista, fascista, assim, a ética, você não tem como, entendeu? Você não tem, é um absurdo, assim, não tem como você dialogar, né? Não tem como você... Pô, como é que... E aí é foda, assim, eu tô sem ver a minha irmã tem mais de um mês, assim, porque eu não consigo olhar para a cara dela, entendeu? Porque ela vota no Bolsonaro, assim, e aí ontem também eu estava até falando num grupo sobre interseccionalidade, sobre comunicação, né? Como é que você lida com a comunicação freiriana com um sujeito que você quer odiar ele, você quer... Então, assim, tem esse ponto, assim, e eu acho que não tem ética. A minha irmã, sabe, assim, tem uma coisa que falta ética, falta... E aí é foda você lidar com isso. Tem os punks, né, dizem que fascista você não se dialoga, né, você taca fogo nele, você bate nele, não tem... E eu, assim, eu tendo a concordar um pouco, sabe, assim,
que, claro, resguardado das proporções, obviamente. O que você faz isso? Por isso que eu gosto do filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, né? Que ele vai lá e metralha o Hitler, assim, mas metralha, assim, de acaba com o corpo do Hitler, né? E aí a gente fica numa catarse, assim. Então eu gosto, mas assim, não tem ética. E essas imagens são imagens que, pô, é isso. E aí tem essa batalha das mídias, né? Eu acho que tem uma batalha das mídias, tem uma batalha, uma guerra aí das mídias, de como usar as mídias, enfim. Mas, gente, ó, eu agradeço demais. Eu quero ler os comentários aqui também que algumas pessoas mandaram, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, na base legal para não, então não tem base legal para essa reclamação. Não tem, ô João, não tem, mas a jurídica, né, sempre está muito mais forte do lado dessas grandes empresas. Ele tem permissão de exibição pública. O Eduardo Coutinho, quando ele fez Um Dia na Vida, ele não deixava exibir se ele não estivesse presente. Ele sempre ia viajar e exibia lá com o arquivo dele e fazia a roda de conversa depois. Porque Um Dia na Vida pega emissoras de TV aberta e faz um filme. Mas, assim, não tem direito autoral nenhum para fazer aquilo. Então, ele não passa no cinema nem nada. Então, tem uma questão aí. Eu deixei, assim, o pau quebrar e vai para a escola, e é isso mesmo. E assim, a gente teve que uma preocupação de acionar o FMG, acionar e falar assim, olha, a gente está fazendo isso e tal. Enfim, a gente está respaldado por alguma instituição, mas o buraco é mais embaixo. Eu acho que, agora que você falou isso, é que eu trabalho em editora, eu trabalho mesmo de fato na editora, e coisas de direitos autorais a gente tem que conviver com isso o tempo inteiro. Sim. A única coisa que talvez me veio aqui, que talvez para vocês pensarem no futuro, é que além do direito autoral, tem o direito moral, que ele é superior ao direito autoral. Perfeito. E quando a gente fala de direito moral, as crianças que estão ali sendo associadas a um vídeo que tem violência, aí, por essa via, o vídeo pode ser derrubado. Tem razão. Por causa que se uma das crianças se sentir lesada moralmente, sim. Por direito autoral, não. Porque todas as imagens foram concessão pública. Então, eles recebem dinheiro público para produzir algo que vai fazer bem. A gente sabe que não faz, mas para fazer bem para a sociedade. Então, assim, e já que é da UFMG e vocês não estão ganhando dinheiro com isso, não tem problema. Mas agora você coloca uma coisa que é tomara que eles não assistam essas imagens agora, então, João, pelo amor. Assim, esse é um ponto que é forte, assim. Tem uma coisa que tinham vários que tem ali 50. Tinha uma coisa nossa que era a ética, né? A ética, a gente falou de ética aqui. Como que a gente traz a ética desse... Tinha, por exemplo, uma imagem no filme, numa versão do filme, que era a imagem daquele que eu acho que é o João Carlos, que é morto lá no Carrefour, assassinado, né, de forma brutalmente no Carrefour, e aquelas imagens dele sendo espancado ali. Em algum momento essa imagem estava. E aí a maioria das pessoas da equipe são pessoas negras. E a gente ficava vendo aquilo, e aquilo foi causando um mal-estar na gente, e a gente parou e falou, cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? Você precisa pensar na ética desse corpo negro que foi já massacrado, e você vai ruminar ele de novo dessa forma. Então é uma questão. E outra coisa, você não vê o corpo da pessoa branca dessa forma midiática, dessa forma explorada. Você vai caçar, você não acha. É sempre o corpo da mulher, do negro, do pobre, né? Que tem esse fetiche. Então, tem uma ética nossa de pensar em como que esses corpos estão nesse lugar. As crianças foi uma preocupação nossa, mas a gente achou assim, cara, eu acho que dá, eu acho que aqui a reportagem tem uma autoria, elas estão aqui, mas, de fato, você traz uma pulga atrás da orelha aqui que é uma grande justificativa. Por lei, você pode filmar qualquer pessoa na rua, e você pode usar a imagem de qualquer pessoa na rua, não sei se vocês sabem. Você pode pegar um celular e filmar qualquer pessoa. O que você não pode é fazer uso indevido dessa imagem, né? Então, o que você não pode é fazer uso indevido. Aí, quando entra no uso indevido, a gente vai ter, então, uma disputa narrativa, moral e de sentido, o que é indevido e o que não é, né? A gente achou que não foi indevido, e a gente chamou muitas pessoas, para ver com a gente também
e ver que não era um uso indevido. O que, de maneira alguma, não nos isenta de amanhã vir uma criança mandar um e-mail para mim de 17 anos e falar, olha, eu simplesmente quero que você tire esse filme daí. Eu acho que eu tiraria, porque acho que a autonomia do sujeito é maior do que a obra. Mas tomara que não seja o caso, João. Vamos torcer para que nem os aglomerados assistam o que você falou aqui na sala e que nem essas escolas também assistam. A Cristiane falou, a UECA proíbe a exposição de crianças em situação de vulnerabilidade. É isso. Não acho que eles estão vulneráveis lá, mas acho que pela narrativa podem estar, né, Cristiane? De alguma maneira. E se elas se sentem vulneráveis também, é isso, né? Agora, eu tinha ganhado fim de semana, agora vocês me colocaram na ansiedade aqui. Eu vou ser processado por esse... Tô brincando, eu acho que... Thiago, desculpa, é que o modus operandi aqui de direito autoral fica sempre ligado, sabe? Não, aí eu olho para o negócio e falo, vai dar problema aqui não dá problema aqui não sei o quê. Isso pode deixar passar. Então fica assim, ó, ligado o tempo inteiro. Mas, Thiago, o que é a universidade? Como que a universidade se posicionou? Assim, porque a universidade, como o João está falando, também vai atrás, né, de se resguardar ou não? Fiquei curiosa por isso, assim, já que o projeto está na universidade. Então, a gente, quando recebeu esse strike da Band, a gente teve uma conversa, né, no projeto de extensão e falou, cara, é isso, a imagem está... Como é que a gente vai fazer com isso? Assim, eu argumentei a partir disso que eu falei com vocês. Olha, é uma imagem nossa, é uma concessão pública, não faz sentido, etc e tal, não faz sentido, assim. E a gente bancou. Então, nós, como programa de extensão, bancamos esse lugar dessa imagem, é isso mesmo, a gente quer bancar e tudo mais. Se ocorrer alguma briga, né, alguma briga jurídica ou de sentido, ela vai ocorrer e está em disputa. As imagens sempre estão em disputa, as narrativas. Esse filme pode envelhecer mal, por exemplo, né? Daqui 5 anos ele pode ser um filme terrível para alguma pessoa, né? Então, Fátima, a gente está, de alguma maneira, ele é institucionalizado, porque está no programa de extensão, está na UFMG, mas não isenta, né? Ainda mais sobre esse ataque, né, que a gente está tendo, não isenta. Então, é uma questão. Não sendo advogado, porque eu não sou um mero professor, mas o pouco que conheço sobre isso, a UFMG é uma universidade pública. Então, ela detém essa função social. A função social da universidade também é construção de narrativa. Perfeito. A Band tem concessão pública. Então, são ambas instituições para discussão de uma construção de uma sociedade melhor, blá, 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 né? A Band não pode reclamar, porque ela não tem direito sobre aquelas imagens dela. Quem pode reclamar são as crianças. Se a criança falar, eu não quero que minha cara esteja num vídeo que tem um rosto do Bolsonaro. Se ela falar isso, ele tem que tirar o vídeo dela. Por causa que é direito da criança. É isso. Dela. Dela. Mas, enfim, as crianças tá lindo, tá maravilhoso, não tem que se preocupar, não. Morde a sopra, né, João? Não, tá. As crianças todas, ninguém vai ver, só aquelas crianças lá que ensinar inglês não vê isso. Tá tudo ótimo. Eu acho também. Segue o vinho. Também acho, assim, acho que assim, eu acho que o que tem uma questão é assim, um grande mal, uma grande assim, uma coisa que seja perigosa, sensível, isso não acontece. Eu acho que isso para a gente é um sarrafo, assim, do que, isso aqui não. Eu acho que tem sim uma sensibilidade que é das associações da violência, ou mesmo essa criança, essa Maria Vitória aí, sei lá, a Maria pode chegar e falar, eu envelheci, não gosto de ver, não gosto da ideia de que minha imagem está pública dessa forma, porque inclusive ela pode ter mudado depois, né? Nada impede, aí ela quer tirar. É uma questão, de fato. A Cristiane fala sobre colocar... borrar a imagem, né? E depois ela fala que tarja nunca, porque reforça o estereótipo. Eu acho, Cristiane, até borrar não gosto. Eu sou meio pragmático, assim, eu não gosto de borrar, porque você tira uma identidade ali tão forte, mas é uma solução, né? Talvez. É isso, mas questões, eu acho que questões que o filme abre, assim. Não, deixar a despedida do João aí. Mas, João, obrigado, João. Obrigado. Se eu for processado, eu te chamo para me defender, tá? Não posso advogar nem ao meu favor, nem ao seu, meu filho. Você vai me chamar, vai ser os dois processados, porque não posso. Entendeu? Não dá, mas falou.
Tá A bom. gente que eu vai. acho... Aí eu posso Tchau, tomar tchau. cerveja com você e falar A assim, ó, Natália está te dando tchau. Tchau. força aí, Ô, campeão. É Rosado, isso que eu posso fazer. eu acho que a questão da Band, como eles usaram a imagem das crianças, né? Eu penso que no caso de crianças eles teriam que ter autorização dos pais para entrevistar, porque são menores de idade. Imagino que não tem. Não. Né? Mas eu acho que no YouTube foi o próprio inteligência artificial do YouTube que tira. Não acho que tem Isso. um advogado da Band que olhou e disse, não, aqui tem imagem nossa, tem que tirar, Com entendeu? certeza, Então, eu acho que é isso, por isso que eles aceitaram a reivindicação. a reivindicação, assim. É. Porque é isso, eles viram que, bom, foi uma imagem pública, ela está pública, né? Porque ela é da Band, ela foi veiculada em tudo que é lugar, então eu acho que é isso. Não tem, tá, Fernando? Não tem lista de presença que as atividades culturais não tem. À tarde vai ter que ir ao encerramento daí. Mas eu acho que é isso, né, Rosado? Não sei. Desculpa, Fala, só perguntar mais uma Oi, coisa. Tiago nos provocou tanto, e lógico, acho que ele nos convidou a passar nas nossas turmas, né, Tiago? Se você está aberto. Claro. Fechou seu áudio aí, Fátima. Eu não entendi o que ela falou. Se está aberto. Fechou teu áudio, Fátima. Desculpa. Fala. Agora acho que está bom? Tá bom. Tiago, você nos provocou, então a gente com certeza vai passar nas nossas turmas. Eu queria saber se você está aberto para os convites, né? Assim, como é que funciona. Sim. Bate-papo. E, enfim, se podemos pensar nisso, sabe? Pode. Eu acho que é isso. Assim, super. Seria um prazer enorme. Sobretudo se você pagar uma passagem para mim para ir para a Amazônia, assim, vai ser incrível, Fátima. Eu vou assim, tranquilaço, né? Mas assim, claro, tá aberto. Tem a equipe do filme também que não pôde estar aqui. Se for esse caso, eu quero passar o meu filme na tua aula também, Fátima. Vamos fazer o festival, Henrique. Vamos fazer um festival lá. Festival lá com a Fátima. Mas Fátima, é isso. Olha, pode. não fala que a gente inventa, hein? Mas pode. Todos estão super assim para passar onde quiser. Pode baixar o filme e exibir sem nenhum pudor. E pode me chamar. E tem a equipe do filme também que eu acho legal ela falar também. Só a gente organizar. Podem entrar em contato comigo. Eu não tenho Instagram, gente, não tenho rede social. Então eu vou deixar meu número aqui, 983-65-1811. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou no meu e-mail também que eu vou deixar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, @gmail.com. Aí vocês podem entrar em contato comigo, mas podem exibir, esse filme aí é nosso, de maneira alguma. E assim, o que eu adoraria saber, se vocês exibirem, como que foi a repercussão. Isso me encheria muito, assim. E alguém falou que dá uma dissertação de mestrado, né? Como se eu já não tivesse pensado nisso, né? Como se eu já não tivesse aqui borboletas no estômago, mas vamos ver o que pega. Eu já estou no mestrado, com outra proposição, vamos ver. Pelo menos um artigo com certeza vai sair. Ótimo. Bom, Henrique, eu acho que é isso. Assim, eu adorei ouvir vocês, demais, assim, nossa senhora. Deixei meu link aí do filme, Rosado, para aproveitar e fazer propaganda. Eu quero minha viagem para Amazonas. Perfeito. Beleza. É muito legal, né, ter esses vídeos também. Eu acho que é um presente, né? Como os livros que têm sido indicados aí nas conversas. Eu acho que os filmes entre nós, né? Também vou deixar depois o meu. Deixa, Fátima. Você tem filme? Deixa aí, pô. Na verdade, é um documentário aqui sobre as bibliotecas comunitárias, mas acho que foi pensado nessa pegada também, né, de fazer uma reportagem artística, né, assim, cuidadosa, né, para mostrar coisas invisibilizadas, né, que é uma pena que tenha tanta coisa invisibilizada no Brasil, né. De fato. Nossa, adorei, olha, adorei mesmo, assim, foi uma conversa bem potente, viu? Nossa, estou cheio aqui. E agradeço. E aí deixa pro Henrique encerrar aí, Henrique. A Ana está te parabenizando, ela mandou para mim, acho que ela mandou por engano, ela mandou direto para mim. Está te parabenizando pelo vídeo, dizendo que teve que sair, enfim. Ótimo, obrigado. Parabéns aí, Rosado. Segue firme aí. Vamos lá. Vamos. Foto, tirar foto, pô. Gente, tirar foto lá pra... Pô, caramba, e aí o João saiu, que pena que ele saiu. Passar o perfume. 1, 2, 3 e...
Pronto, todo mundo lindo, sorrindo, é nóis, Que demais. vem o vinho, né? Que vem o vinho, né, gente? Oh, meu Deus, está presente Ah. na celebração. Obrigada, Beijo, gente. Um beijo. gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo, abraço.